Olá, queridos, que bênção! Mais uma vez estamos tendo a oportunidade de produzir um conteúdo para colocar nas nossas mídias sociais, Facebook, YouTube, para a edificação da vida de vocês, né? As nossas vidas de uma forma geral. Não é bênção poder compartilhar sobre o reino, compartilhar sobre a grandeza de Deus, compartilhar sobre os feitos de Deus, né? Temos sido ricamente abençoados, Deus tem feito coisas tremendas, tem sido Pai, né? Sempre foi, tem nos abençoado de uma forma muito especial, né? E eu louvo a Deus por estas oportunidades que são eternas, né? Amém? E eu quero nesta oportunidade trazer aí um conteúdo, uma palavra para dar um norte, para dar aí uma direção a todos, né? E eu quero falar sobre maturidade espiritual nesse conteúdo, nessa palavra de hoje. Aproveito, né? Hoje estou gravando esta mensagem para repor aí a intercessão que não ocorrerá, né? Haverá um descanso de hoje, né? Como também na sexta-feira não teremos a live pastoral, então haverá também um outro conteúdo para sexta-feira. Aqueles que, né, não estarão fazendo células hoje, né, a reunião familiar, tem aí esse material, né, esse material que estou gravando agora, né, para assistir, para estar aí sendo edificado. Quanto à sexta-feira, eu creio que uma boa parte da liderança da igreja vai estar envolvida na conferência, né, que nós estaremos participando lá com a igreja Nova Aliança de Londrina. Então, aqueles que não estiverem envolvidos, né, e querem ouvir um pouco mais da palavra, também na sexta-feira nós vamos disponibilizar aí um conteúdo, né, para edificação de todos, ok? Eu quero orar para a gente dar aí início, né, à porção da palavra de hoje. Amém? Senhor, eu quero nesta hora agradecer por tua bondade, tua misericórdia, teu amor para com as nossas vidas. Obrigado por sempre estar conosco, apesar de nós. Obrigado pela palavra da vida, obrigado pela palavra da salvação, aonde lá atrás nós nos deparamos com ela e aceitamos a palavra da salvação através de Jesus Cristo. Quero agradecer, Pai, agradecer pela Igreja Vida Nova, que o Senhor deu a autorização, o Senhor liberou e colocou em nossos corações para que essa igreja ela fosse uma igreja relevante, e como tem sido nesta região, nesta geração. E cada pessoa que compõe a comunidade Vida Nova seja ricamente abençoado neste momento. Aqueles também que têm simpatizado com o nosso conteúdo de culto, o nosso conteúdo de intercessão, o nosso conteúdo de live, estas pessoas que estão aí sempre conectados conosco, que também possam ser ricamente abençoados. E que a palavra desta hora seja um tempo bem especial de edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos compartilhar neste momento uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu entendo ser ele bem especial para os dias, né? Os dias que estamos vivendo. Mas de uma forma geral, eu creio que é um assunto extremamente importante que norteia aí há muito tempo, né? É sobre maturidade espiritual. Então, nós vamos aí, inclusive, projetar na transmissão
algumas imagens, né, alguns versículos, para ajudar aí no visual, né, que você possa ver um pouquinho com mais clareza, ok? Maturidade espiritual, né? Há muitas frases, né, de impacto sobre maturidade. Se você for na internet, no Google, e colocar lá maturidade espiritual, maturidade cristã, você vai achar várias frases de impacto. Até mesmo só o fato de você colocar a única palavra maturidade, você vai encontrar aí várias frases. São elas, muitas delas são boas, outras nem tanto. Agora, para nós, né, cristãos, nós precisamos olhar a maturidade de uma forma geral, mas aplicar ela espiritualmente, né? Eu acredito que maturidade espiritual é um estilo, né? Um estilo que produz estabilidade, produz segurança, produz equilíbrio. E como nos falta maturidade nos dias de hoje, né? Maturidade não é sinônimo de idade, né? Eu conheço jovens, né, bem novos que têm uma maturidade assim, né, fantástica, um exemplo, como também conheço pessoas de mais idade que não têm maturidade alguma, né? Então é um estilo que nós vamos aprendendo, né, ao longo da nossa vida, do dia a dia, diante das adversidades, diante das circunstâncias. E eu creio, né, que a maturidade ela tem que ser esse estilo como homens e mulheres de Deus, né? E nós vamos encontrar aí na Bíblia diversos exemplos, diversos textos, né? Paulo, por exemplo, ele ensina muito, né, sobre maturidade. Eu vou aqui nessa palavra falar algumas porções de Paulo. Pedro também, o apóstolo Pedro, ele coloca algo muito forte que também nós vamos ver juntos, amém? E eu fiz aqui algumas anotações para a gente, né, correr juntos aí. Eu entendo que a maturidade, né, ela tem que ser algo intencional, né? Algo de... Eu fiz até uma anotação aqui, vou colocar na tela para você. A maturidade é algo intencional e acontece quando alguém investe tempo, se esforça e toma a decisão de crescer, se desenvolver e corresponder aos processos de Deus em sua vida. Então, eu creio, né, fervorosamente que tem que ter uma intenção em nosso coração de amadurecermos. Eu tenho visto ao longo da minha jornada cristã, inclusive, né, com maior impacto desde 98, aonde fomos ordenados ao pastorado, aonde pessoas mês após mês procura crescer, mas não cresce por falta de maturidade. Eu falo pessoas tratando como pastor, tratando em vidas, a gente investe, mostra, dá o caminho, mostra um conhecimento, e o conhecimento ele não terá valor se não colocado em prática, né? Então, tem que ser algo intencional, eu preciso querer a maturidade, amém? Então, vou ler mais uma vez esta frase, né? Maturidade é intencional e acontece quando alguém investe tempo, se esforça e toma a decisão de crescer, se desenvolver e corresponder aos processos de Deus em sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que estamos num processo de Deus nesses 100 dias. Não tenho nenhuma dúvida de que estamos num processo de Deus. E este processo, ele requer, né, entendimento na palavra, uma posição, um estilo. Requer também usufruir da graça e da paz de Deus, né? O processo é árduo, o processo, né,
ele é doloroso às vezes. Uma pergunta que sempre está aí, né, está rondando as nossas mentes. Inclusive, recentemente ministramos, né, sobre a mente de Cristo, né? Mente renovada pela palavra. Uma das coisas que a nossa mente tem trazido à tona é o que será do nosso futuro. Quando nós temos uma maturidade, um estilo de vida, estamos aí, maturidade espiritual, né? Nós temos uma convicção muito clara de que o futuro pertence a Deus. Amanhã, por exemplo, pertence a Ele. Ou melhor, daqui a 1 hora pertence a Deus, né? E aí tem que haver uma maturidade em nosso coração, nossa alma, nosso intelecto, nossa mente quanto a isso, né? Eu preciso intencionalmente querer crescer nos processos da vida. Amém? Então, não tenho nenhuma dúvida de que estamos num processo. Alguns receberam com maior impacto, né, o processo e deram uma estagnada, deram uma retrocedida, né? Ficaram muito aí vulneráveis. Amém? Estamos em um processo. Eu vou ler mais uma vez, né? A maturidade é intencional e acontece quando alguém investe tempo, se esforça e toma a decisão de crescer, se desenvolver e corresponder aos processos de Deus em sua vida. Então, queridos, processos, né? Estamos vivendo esses processos de Deus, da permissão de Deus, né? Nada tira do nosso entendimento, né? De que o processo que estamos vivendo quanto a essa pandemia é um processo de permissão da parte de Deus para o nosso crescimento. Amém? Eu louvo a Deus por esse entendimento, né? Maturidade tem a ver com conhecimento, maturidade tem a ver, né, com a graça, com a paz de Deus, né? Multiplicar isso em nossas vidas. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura de um outro texto. E esse texto, né, esse banner aí que eu coloquei, da maturidade é intencional, Efésios 4:13, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Paulo, de forma brilhante, ele dá essa dica para nós em Efésios 4:13, né? Até que todos. Então você, né, nesta hora, entenda que você faz parte, né, desta palavra que Paulo está colocando, né? Todos, até que todos, né, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E aí fala, né? E cheguemos à maturidade. Amém? Cheguemos à maturidade. Ok? Há um outro ponto bacana, né, quanto à maturidade, que eu quero também explorar nessa palavra. E aí tem a ver com honrar ao Pai, né? Honrar ao Pai. Como no natural, por exemplo, o pastor William, meu filho, né, de sangue, um grande homem de Deus, e as atitudes espirituais que ele toma, né, as decisões em sabedoria que ele tem, a forma que ele conduz aí o discipulado, a forma que ele ministra as ovelhas, né? Isso mostra a maturidade que está crescendo na vida dele. E para mim, como pai, né? Pai sobre a vida do pastor William, meu filho, né? Isso eu fico honrado em poder ver o quanto ele cresce. A minha filha Samela também, embora ela não esteja todos os dias conosco na igreja, eu vejo o crescimento dela, a forma que ela encara as situações,
a forma que a Samela tem encarado essa pandemia, né? Ela entende que é um problema, entende que o vírus está aí, entende que há pessoas que estão morrendo, mas ela tem uma posição, ela sabe que Deus continua sendo Deus sobre a vida dela, não é? E isso para o pai é muito especial mesmo, amém? E aí eu coloquei aqui, eu vou até compartilhar com vocês, diz assim: a maturidade honra o pai. Como um pai se sente honrado por ter um filho maduro, também Deus se exalta, né, na maturidade de seus filhos. Aí o texto é o mesmo, né, de Efésios 4:13, né? Eu vejo aí que isso tem a ver quando a gente, né, cresce espiritualmente, em maturidade, quando os nossos olhos eles estão vendo, contemplando o que está acontecendo, mas os nossos olhos também estão vendo, né, o poder de Deus. Quando Pedro ele pede, né, eles estão ali no barco, começa todo aquele processo, ele e outros discípulos, né, e de repente eles veem um homem andando sobre as águas. E é interessante, né, que ele começa a andar, eles veem aquele homem andando sobre as águas. Pedro fala, olha, né, eles ficam até com medo que é um fantasma. Aí Jesus fala, não sou eu, fiquem tranquilos. E Pedro fala então, olha, eu quero, né, também ir até o Senhor, eu quero andar, né, eu quero andar aí na sua direção, né? E é interessante que Pedro, ele teve que, naquele momento, ele teve a fé, né? Ele teve uma fé razoável de andar, né? Então ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a olhar para a tempestade, para o mar bravio, né? Ele começou a afundar. Maturidade é isso. Você sabe que tem uma tempestade, você sabe que tem aí um problema, né? Mas você está com seus olhos em Deus, no Senhor Jesus. Ele é aquele que vai nos, né, sustentar diante as tempestades. Não é isso? Maturidade, né? A forma que nós olhamos. Quando nós ministramos domingo passado, né, você que está assistindo essa semana, né, para os que vão assistir na próxima semana, né, na palavra de ontem, de domingo agora, que foi o dia 5 de julho, né, estou recorrendo ali ao calendário, nós falamos sobre a mente, né, ter a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? É enxergar, é ver como Deus vê. Então Deus não está vendo, né, a tempestade em si. Ele está vendo o seu filho, que ao olhar para ele, na pessoa de Jesus, ele vai, né, caminhar em segurança, por mais difícil que seja a tempestade. Então, a maturidade honra o Pai. Olha que tremendo, né? Olha que tremendo, a maturidade honra o nosso Pai, né? Como um pai se sente honrado por ter um filho maduro, também Deus se exalta na maturidade de seus filhos. Vamos trazer para uma realidade, né? Como é ruim você ter um filho, né? Eu digo aí, tanto para o homem como para a mulher, o pai e a mãe, ter um filho inconsequente, um filho que gasta todo o dinheiro, um filho até que acaba se envolvendo, né, com coisas erradas, né? E aí você vê que é imaturidade, que é fraco. Imaturidade, né? Nós estamos falando de maturidade espiritual. O oposto é imaturidade. Imaturidade é uma condição, né, de uma pessoa fraca. Não consegue olhar com firmeza, né? Como eu falei, é um estilo piedoso. Então, como é tão complicado, né,
termos filhos inconsequentes. E alguns pais até fazem vista grossa. Alguns pais, em vez de investirem ali de forma em amor, mas em amor, mas de forma contundente, para que o filho cresça. Ao invés disso, ele acaba aceitando, né, os erros do filho. O nosso Pai espiritual, o nosso Pai, melhor, celeste, ele vai permitir, ele não vai nos violentar, mas ele vai dar dicas, vai dar direções para que a gente mude, né? Para que a gente possa ser transformado, a gente tenha maturidade suficiente, né? Maturidade, né, aonde ele se agrada. Mas voltando para o exemplo, nós pais que somos pais físicos, né? Muitas vezes a gente até sabe que o nosso filho é imaturo e a gente passa a mão na cabeça. Me fugiu uma palavra aqui, é em amor, mas com uma posição contundente, né? Mostrar para o filho, né, que ele precisa crescer, né? Eu tive um professor na escola de treinamento ministerial, né? Ele já faleceu, Thomas Dawson, um mestre na palavra, um homem assim, né? Tremendo, né, nos ensinos. Eu tive um pequeno contato, né, com as aulas dele, pouco contato, né? Depois com a outra geração de mestres que ele formou. Mas ele, em uma das aulas que ele ministrou e eu estava presente, ele conta que o filho dele estava servindo ao exército americano e de repente ele não aguentou o processo, né? Não aguentou o processo, ele então fugiu, né? Acabou saindo, fugiu lá do local que ele estava e ele foi para a casa do pai, né? Com aquela ideia, né? Isso o pastor Thomas Dawson contando. Com aquela ideia, depois eles conversaram sobre isso, com a ideia, o meu pai vai me dar guarida, meu pai vai me proteger, meu pai vai entender que o que eu fiz, né, é melhor para mim. E ele chegou com essa intenção, né? Ele não aguentou o processo, achou que o pai, né, iria aceitar plenamente a atitude, né, imatura dele. Chegando na casa do pai, o pai ficou até assustado, né? Thomas Dawson, e falou o que ele estava fazendo lá, e ele contou, né? Pai, não aguentei, o processo do exército é muito pesado, não aguentei as adversidades, não aguentei aquilo que eles propunham, né? E eu fugi de lá. Me ajuda, né? Eu quero ficar aqui, eu quero recomeçar. E, né, eu não sei bem aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, da corte marcial, acredito que no Brasil também, né? Mas lá eles levam muito a sério isso, né? O pai falou assim, ok, filho, o que você quer de mim? Não, pai, eu quero que você, né, porque você me ama, né, me deixa ficar aqui, eu quero, né, me proteja, né? Eu quero o melhor para a minha vida e eu sei que o senhor vai me ajudar. E o pai falou, tá ótimo, filho, fica aí tranquilo, né? Nós vamos preparar comida para você, você vai comer, vai tomar um banho, fica, né, na bênção. Depois de algumas horas, a campainha toca, quem está lá? O exército norte-americano, né, a polícia do exército lá, no seu nome correto, para prender, né, e levar à corte marcial o filho. E o filho ficou, né, ficou pasmo, ficou sem reação ao ver que a polícia estava lá. E ele vira para o pai e fala, pai, você me entregou, você não me ama? E o Thomas Dawson falou assim, pelo contrário, meu filho, eu te amo com todas as minhas forças. Eu te amo como o meu filho querido. Só que amor, né, ele não pode aceitar os erros, a inconsequência, aceitar
uma decisão imatura da sua parte. Então eu chamei sim, e eu até acredito que com a minha posição a tua sentença será mais branda. Então eu continuo te amando. Nós vamos contratar advogado, nós vamos contratar, vamos investir aí, né? Mas você vai ser preso, vai ficar preso, vai para julgamento e você vai ter que aceitar lá aquilo que vai ser julgado, né? O julgamento, a sentença, a pena que a você será aplicada. Então, como há vários exemplos, eu peguei esse de um professor e às vezes nós falamos que por nós amarmos tanto, a gente acaba, né, sendo conivente com o erro. Nós não podemos, nós temos que ser em firmeza, em amor e firmeza, mostrar, né, sermos um canal para o processo de Deus na vida, né, das pessoas. Amém? Principalmente se tratando de maturidade espiritual. E eu quero dar outro exemplo aqui, eu quero ler um outro texto que é em 2 Pedro, capítulo 1. Nós estamos colocando aí o texto, né? E eu creio que nós vamos aprender bastante com este texto e fala principalmente de multiplicar, né? Multiplicação, e fala sobre conhecimento. Então está aí, né? Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então, se há algo que pode ser multiplicada na Bíblia, ou pode ser multiplicado, que a Bíblia traz, esta coisa é a graça e a paz. Então, se tem algo que pode ser multiplicado, né, dentre as muitas, a graça e a paz, elas podem. E quem é que pode multiplicar essa graça e a paz? Eu e você. Amém? Eu e você é que temos que ter esse cuidado de multiplicar a graça e a paz. Graça é tudo aquilo que Jesus fez através do sacrifício dele, né, lá na cruz do Calvário, com, né, a direção clara, o envio claro de Deus, né? Porque eu amo ao mundo de tal maneira que vou enviar o meu único filho para morrer na cruz por amor, né? Para morrer pela humanidade. Então, Jesus morre pela humanidade e a partir deste momento a graça, né, se estabelece. A graça tem a ver com um novo tempo, né? Tem a ver com uma nova vida, né? Algo que eu nem merecia, né? Algo que eu nem merecia, mas porque Cristo morreu e eu aceitei esse sacrifício de Jesus, eu passo então a viver essa graça. A graça também, quando eu multiplico ela, né, na minha vida, ela está aí, está disponível. Quando eu multiplico a graça, né, eu vou entender que a graça não é um aval para eu continuar errando os alvos, errando, né, na questão de pecado, na questão de conduta, na questão da falta de fé, de vícios. A graça, por ser tão grande e ela estar multiplicando, não me dá aval para pecar contra Deus. Isso é maturidade. Amém? Então, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Pedro viveu na pele essa graça. Pedro viveu na pele essa graça, ele viveu com Jesus, ele era intempestivo, né? Ele tinha momentos assim difíceis, né? Mas ele acabou, né, se convertendo de fato. O próprio Jesus disse, Pedro, no dia em que você se converter, né, as coisas vão mudar. E até que ele não se converteu, nos momentos intempestivos de Pedro, né, ele sofreu bastante. Mas ele cresceu, ele se tornou um homem maduro, maturidade, né? E olha que interessante esse texto, né? Mais uma vez está na tela para você. Olha só, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus.
Eu vou multiplicar a graça e a paz. Então, graça eu já falei, paz é aquele estado, né? É o eirene, né? É um estado, né, onde eu tô vendo o que está acontecendo, mas aquilo não me tira da minha posição, porque eu sou maduro, eu sei que Deus está comigo, tudo está no controle de Deus, né? O meu futuro pertence a Ele. É um estado de quietude, né? Paz. É uma posição de não de fazer vista grossa aos acontecimentos, mas é de confiança em Deus. Ao ser multiplicado, aí vem no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Eu só vou ter essas coisas multiplicadas no conhecimento, através do conhecimento de Deus e de Jesus, né? E aí eu vou crescendo em maturidade, eu vou crescendo no propósito de Deus na minha vida. Os processos, eles vão continuar vindo, né? Vão continuar vindo, mas eu estou crescendo. Aí, olha só que interessante. Novamente aí na tela para você acompanhar comigo, né? Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A palavra Senhor aqui é Kyrios, no grego, que é absoluto nas nossas vidas. Ele vai controlar, Ele é que vai dar as regras, Ele que vai ditar as regras, melhor dizendo. É Ele que vai, né, decidir por nós. Maturidade indica de que eu vou aceitar todas e quaisquer decisões de Deus através de Jesus. Ele é o Senhor. Lá em Êxodo 6:3 nos fala de que Jesus, Deus, né, até conversando com Moisés, que ele ficou de uma certa forma assim, olha, os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, né, me conheceram como Deus Todo-Poderoso. Mas agora eu preciso que você me conheça como o Senhor, nome próprio, né? Adonai, hoje, no Novo Testamento, Kyrios, Senhor, aquele que tem o controle da minha vida. É Ele que decide os processos das nossas vidas. Amém, gente? E aí continua, novamente aí na tela para você, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A vida e a piedade. Essas duas palavras, né, no original vida. Vida no original é Zoe, é o Zoe de Deus. Amém? Olha só, vida, Zoe, quer dizer o estado de alguém que está cheio de vitalidade, né? Tem a ver com a vida de Deus sobre a pessoa, né? E piedade quer dizer a palavra reverência, quer dizer a palavra piedade, quer dizer respeito, fidelidade a Deus. Então, vida tem a ver, né, com o Zoe de Deus, piedade é uma reverência, é uma posição, né, aonde mostra maturidade em Deus. Amém? Então, queridos, resumidamente, né, nós colocamos aí a tradução aí da palavra vida e piedade, e aí ele continua, voltando ao texto, né? Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Então, que seja multiplicado na sua vida graça e paz, né? Do pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor.
que você possa ter uma maturidade espiritual, um entendimento daquilo que, né, Deus tem para a sua vida, sua casa. Não desanime, não fique apavorado, creia no Senhor. Os processos estão aí e nós vamos vencer e passar a cada processo com muita convicção, com muita capacidade, em nome de Jesus, com muita fé e determinação. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Fica aqui, né, o meu agradecimento. Então fica aqui, queridos, essa palavra sobre maturidade espiritual, muito simples, muito tranquila, curta inclusive, mas eu tenho certeza que se você aplicar ela hoje, nos próximos dias, né, você vai chegar àquela estatura, né, que Deus quer para a sua vida. E só lembrando mais uma vez, lendo o versículo de Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Possivelmente na sexta-feira terá um outro conteúdo para que você possa ser abençoado. Ok? Deus abençoe, um forte abraço. Amo vocês.